vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Já estamos no segundo domingo de maio, não é? Hoje, dia 8. E aqui, mais uma vez, estamos reunidos para o nosso programa das 15 horas. Como sempre lembramos, às 9h30 da manhã, pastor Gilson apresentou alguns vídeos. Às 10 horas tivemos a nossa escola bíblica dominical, onde, além do ensinamento, outros vídeos foram apresentados. Às 12 horas ele retornou para apresentar também os vídeos que vêm do exterior. E agora, às 15 horas, é a nossa vez. E hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui, mais uma vez, o nosso companheiro pastor Jorge Peredo. Ele é da Bolívia, mas já está no Brasil há algum tempo e é responsável pelas igrejas da América Central. Atualmente ele é pastor da igreja Canal 5, na cidade de Santos. Meu companheiro, muito bom tê-lo conosco de novo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Uma alegria para mim estar hoje aqui, domingo à tarde, para fazer comentários sobre as respostas dos servos do Senhor que fazem, que se profundizam, que buscam chegar a encontrar aquilo que o Senhor está revelando para nossas vidas. É verdade. Como nós temos sido edificados com esse trabalho. Eu ouso dizer aos irmãos que os mais abençoados somos nós, porque temos contato com esse material, com o que os irmãos estão produzindo, podemos testemunhar, né? O que dirá nas igrejas locais, as experiências que têm sido vividas nessas igrejas, não é verdade? Isso mesmo. Hoje em dia temos o grande privilégio, né, que a nossa escola bíblica dominical tem nos trazido. Dia a dia o Senhor está mostrando, está revelando, e o Senhor está revelando todos os seus mistérios. Como estamos estudando a vida de Sansão, né, a gente está entrando no mais profundo e o Senhor está revelando tudo a respeito da sua igreja. Glória a Jesus. Muito bem. Nesta manhã recebemos já a tarefa para a próxima semana e, como sempre, hoje, na parte da tarde, apresentamos aquilo que foi trabalhado no transcorrer da semana do domingo passado até esse domingo. Continuamos estudando, então, apresentando o resultado do tema base, que é ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo, onde o texto base é o livro de Juízes, dos capítulos 13 a 16. Então nós vamos, para não perder tempo, vamos à nossa primeira pergunta, que diz assim: lendo Juízes, capítulo 13 a 15, identifique profeticamente a trindade na vida de Sansão. Nós temos duas respostas. Um obreiro, Reginaldo Alves Passos, de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, e o diácono Gabriel Santos, de São Paulo. Preste bem atenção nas respostas. Resposta: Pai, os 7 dias das bodas. 7 é a obra perfeita. Juízes 14, versículo 16. Filho, o 3º dia das bodas. Está em Juízes 14, 14. E Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que se encontra em Juízes 13, 15. A paz do Senhor Jesus a todos. Podemos encontrar a figura da Trindade, primeiramente a figura do Pai em Juízes capítulo 14, verso 17, que diz o seguinte: e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas, e sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Meus amados irmãos, os 7 dias apontam para a obra perfeita do Pai. Meus irmãos, continuando, a figura do Filho, podemos encontrar em Juízes capítulo 14, verso 14, que diz o seguinte: então lhe disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Meus irmãos, o 3º dia aponta para a morte e ressurreição de Jesus, o Filho. E por fim, meus irmãos, a figura do Espírito Santo podemos encontrar no livro de Juízes, capítulo 13, verso 25, que diz o seguinte: e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e a Estaol. E, meus irmãos, o Espírito Santo é o que deve guiar as nossas vidas e o nosso crescimento espiritual, assim como fez com Sansão enquanto se manteve obediente. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós já começamos bem, não é? Tendo a participação dos nossos queridos, e agora queremos saber o que o nosso companheiro pastor Jorge tem a comentar acerca ou das respostas deles ou da sua própria observação em relação ao tema. Com a palavra. Muito boa a colocação tanto do Reginaldo como do diácono Gabriel.
A gente sente, pastor, a necessidade que eles têm e o desejo de ler e se profundizar para ver as respostas que está na Bíblia, né? Então vemos, as duas respostas foram corretas, as duas falam a respeito do sétimo dia, a obra de Deus, a obra perfeita, não é verdade? Nos fala do Filho, da morte e ressurreição, não é verdade? É aquilo que Deus colocou para benefício de nossas vidas, né? Porque sem a figura do Filho não teríamos salvação, né? E a figura do Espírito Santo é a direção, né? É a direção que todo servo do Senhor deve ter. Sansão, quando ele esteve correto, quando esteve bem na presença do Senhor, ele era guiado, ele era direcionado, mas ele se afastou, de repente uma coisa ou outra fez com que ele se afastasse, né? Hoje em dia, o servo do Senhor tem que ser assim, seguir a direção que o Espírito Santo está traçando para nossas vidas. Nós não conhecemos o dia da manhã, mas o Senhor conhece, e o Espírito Santo tem uma função, tem uma missão de conduzir seu povo para o encontro com o Senhor. Maravilha. Me fez lembrar um texto. Sede, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu queria aproveitar até e fazer uma lembrança, uma observação. Nós estamos assistindo esses vídeos, sempre falamos, mais de 1000 vídeos que recebemos todas as semanas. Isso não é um trabalho isolado. A contribuição que os nossos irmãos têm apresentado, crianças, varões, senhoras, são resultado do trabalho que fazem nas suas igrejas. Por isso, a nossa lembrança aqui para os pastores, aqui do Rio de Janeiro, de outros estados, trabalhem com as suas igrejas a dinâmica das respostas da escola bíblica dominical. É muito importante que se trabalhe este tema junto à igreja para que ela desenvolva, para que ela cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Por isso temos apresentado esse programa, porque nós temos visto os frutos que têm sido colhidos. Não temos mais tempo a perder. Trabalhe com a sua igreja, não é isso? O diácono Gabriel, ele é o responsável das reuniões, por coincidência, da minha igreja. Tá? É um diácono bom, acabou de ser papai, né? E é um homem feliz, porque ele tem o Senhor como na sua direção. E ele faz as reuniões, busca ele é muito achegado com os jovens. Eu quando cheguei na igreja, tinha uns jovens, hoje em dia os jovens são a vida da igreja, porque eles estão buscando, estão juntos, e eles se reúnem para estudar e para seguir a direção do Espírito Santo. Maravilha. E o diácono acabou de marcar um ponto com o pastor, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Lendo Juízes, capítulo 14, identifique profeticamente a igreja fiel. Nós temos a resposta do diácono Vicente Lima, de Água Branca, da Paraíba, e do diácono Paulo Márcio de Carvalho, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, que também tem participado ativamente conosco. Vamos às respostas. A igreja fiel ela está identificada profeticamente na noiva de Sansão. Então, a igreja fiel ela está identificada como noiva porque ela aguarda o grande e glorioso dia, que é o dia em que ela se encontrará com o noivo, que é o Senhor Jesus no arrebatamento. E ele, o noivo Jesus, receberá a sua noiva amada, que é a igreja, em seus braços para as bodas do Cordeiro, aonde haverá o grande casamento da igreja fiel com o noivo, que é Jesus. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 2, proposta na Escola Bíblica Dominical, a igreja fiel está identificada profeticamente no livro de Juízes, capítulo 14, os versículos 3 e 4, onde aponta para a igreja gentílica, aquela que não tinha direito à bênção, mas alcançou graça aos olhos do noivo, Sansão, que aponta profeticamente para o Senhor Jesus. Queridos, retornamos então de mais 2 participações e eu vou explorar bastante a presença do nosso companheiro aqui
para que ele acrescente ainda mais as suas observações a esse trabalho tão nobre. Meu companheiro, com você. Amém. Identifique profeticamente a igreja fiel. Pastor, a noiva de Sansão é tipo de igreja fiel. Qual igreja fiel? Aquela igreja que vai aos pés do Senhor. É aquela igreja que quer conhecer o mistério do Senhor. É aquela igreja que está buscando todos os dias qual é a direção, o que o Senhor tem para nossas vidas. É aquela igreja que dia a dia está na presença do Senhor. Hoje conversava com uma serva e ela me falava, a nossa madrugada às 5 da manhã. E tem que ver toda a direção que o Espírito Santo está colocando na vida da igreja. Que alegria ouvir. Por quê? Porque o servo está se buscando, porque esse servo faz parte de uma igreja fiel que quer a direção do Espírito Santo, uma igreja que será arrebatada, uma igreja que participará das bodas do Cordeiro. Maravilha, muito bom, é isso mesmo, o povo todo envolvido nesse nobre trabalho. Vamos à nossa próxima pergunta, então. A pergunta agora de número 3, que diz assim: lendo Juízes, ainda o livro de Juízes, capítulo 16, identifique profeticamente a igreja infiel. Temos a resposta do jovem Bruno Lopes, de Timóteo, Minas Gerais, que é do grupo Semente Preciosa. Um abraço a todos os nossos companheiros, ao pastor Júlio, a sua filha Júlia, que cuidam desse trabalho tão nobre, e da senhora Marlene Reis, de Açailândia, no Maranhão. Vamos ouvir então atentamente. No verso número 4, a figura da igreja fiel. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Nós podemos identificar aqui Dalila como a figura da igreja infiel, porque ela tentou se reduzir, ela tentou tirar informações de Sansão para que os filisteus pudessem vencê-lo. Dalila por várias vezes tentou chantagear Sansão. E muitas das vezes a igreja infiel nos nossos dias, ela tenta chantagear o servo com coisas do mundo. Dalila, aqui identificada, ela, como essa igreja infiel, ela por várias vezes tentou tirar a bênção de Sansão. E o nome Dalila significa dedicada. E a igreja infiel hoje, nos nossos dias, ela é dedicada a tirar a comunhão do servo, dedicada a tentar tirar o servo da presença do Senhor, do caminho do Senhor. Mas ela não consegue. Então nós conseguimos identificar aqui a igreja infiel através de Dalila. A paz do Senhor Jesus. Podemos identificar profeticamente a igreja infiel na figura de Dalila. A igreja infiel é aquela que conhece o amor do Senhor, conhece os seus mistérios, mas mesmo assim ela o trai. Ela não valoriza o mistério revelado, troca o espiritual pelo material e negocia a profecia. Vou ler no livro de Juízes, capítulo 16, no verso 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. A todos a paz do Senhor. Meus irmãos, aprendemos um pouquinho mais, participamos um pouquinho mais. Pastor Jorge, então agora é a sua vez de falar. Amém. Quando falamos profeticamente da igreja infiel, nós estamos referindo aqui a Dalila. Na verdade, Dalila foi usada pelo adversário com o objetivo. Era para derrotar Sansão. A igreja infiel tem essa missão. A missão da igreja infiel hoje é levar você até a morte. Muitas vezes nós queremos chegar pela aparência e vamos encontrar o quê? A morte. Sansão encontrou a morte. Por quê? Porque ele foi, seguiu, obedeceu e se deixou pelas palavras de Dalila, deixou que ele perdesse a bênção que o Senhor tinha colocado na vida dele, porque ele era separado do Senhor. Muito bem colocado, e a igreja está atenta a todos os acontecimentos ao seu redor para não ser enganada. Vamos à nossa próxima pergunta, então, meus irmãos. Pergunta de número 4, que diz assim: qual foi a pergunta insistente de Dalila a Sansão
Temos a resposta do diácono Carlos Cipriano, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é do grupo Ciência e Fé. Um abraço aos nossos companheiros deste grupo. E o pastor Rubem Pereira, aqui de Mesquita, Rio de Janeiro, companheiro nosso de longa data. Vamos assistir. Juízes capítulo 16, versículo 6 vai dizer: Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Ela queria descobrir o mistério de Sansão, o mistério da força de Sansão. Essa era a pergunta insistente de Dalila. Qual foi a pergunta insistente de Dalila a Sansão? A resposta está em Juízes 16, 6. Em que consistia a sua força? A paz do Senhor. Muito bem, meus queridos. Mais uma vez, o meu abraço aqui ao pastor Rubem e toda a sua região, os companheiros ali. É uma alegria ver a participação desse nosso companheiro, que hoje faz parte do grupo de acessibilidade. Então, meu companheiro, quais são os seus comentários agora? Muito boa a colocação do diácono Carlos, como do pastor Rubens, né? Ao respeito desta pergunta, né? Eu queria fazer um comentário aqui. Que a Dalila queria conhecer? Queria conhecer o mistério que estava na vida de Sansão. Pastor, a Bíblia não detalha, não mostra que Sansão era um homem de um físico avantajado, que fosse grande. Na verdade, era um homem normal, mas era um homem que tinha uma força, na verdade. Então, a Dalila queria conhecer esse mistério de Sansão, de onde vinha essa força, né? Porque Sansão era homem normal. A palavra não fala que ele era homem muito forte, muito grande, né? O que a Bíblia nos diz que era um homem que tinha um mistério, que tinha uma força. Então, a Dalila queria conhecer esse mistério. Hoje em dia, a igreja conhece esse mistério. E a igreja todos os dias vai ao encontro do Senhor para seguir aquilo que o Senhor tem orientado para nossas vidas. Porque a nossa bênção não é que nós sejamos merecedores, a nossa bênção é que vem da eternidade. É conhecer e viver o mistério de Deus revelado nessa última hora, não é? Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta então, meus irmãos. Pergunta de número 5 diz: quantas vezes Dalila persuadiu a Sansão? Cite os textos. Temos a resposta do jovem Daniel Cardoso, de Teixeira de Freitas, da Bahia, também do grupo Semente Preciosa, e do jovem Vinícius Brito, de Barra Mansa, aqui, estado do Rio de Janeiro. Vamos assistir. A resposta são 4 vezes. Que foi no verso 6, capítulo 16, Juízes, também no verso 10, também no verso 13 e também no verso 16. E Dalila, ela veio tentando, importunando, porque o que Dalila queria era que Sansão ele cedesse às suas tentações, às suas importunações, e ele entregasse o mistério a ela. O que Dalila buscava é que ele cedesse, que ele não resistisse ali às tentações. Mas hoje, quando a igreja ela está no corpo, no espírito, em comunhão, no clamor, o Senhor nos dá a força necessária, o Senhor nos dá a comunhão para que nós consigamos resistir a toda tentação e preservar no nosso coração a bênção do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e não sermos atingidos pelas persuasões, por aquilo que vem de fora, para tentar nos tirar da presença de Deus, nos afastar da presença do Senhor. Aqui no capítulo 16, no verso 6, é a primeira. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Verso 10, a segunda. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Verso 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado.
E o verso 16, já tinha zombado 3 vezes, conforme o verso 15. E o verso 16, a última vez. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. A resposta é, ela importunou a Sansão 4 vezes. Que bênção, né, meus irmãos? Vermos o alcance que estamos tendo, vemos os nossos irmãos tão envolvidos nesse trabalho, como o Senhor vai dando graça, vai dando revelações. Aqui no estúdio mesmo, alguns irmãos comentam, olha, deixa eu anotar isso aqui porque é muito importante, não é verdade? É uma grande bênção. Meu companheiro, pode falar. Pastor, é uma alegria ver nossos jovens, né, que não estão perdendo tempo. Nós vemos a resposta do Daniel e do Vinícius, né, como eles estão indo em cima daquilo que o Senhor tem colocado. Na verdade, quantas vezes Dalila persuadiu a Sansão? Foram 4 vezes, na verdade. 4, nos fala do mundo. Pastor, o mundo todos os dias está insistindo em persuadir nossas vidas, insistentemente. Por isso é nossa alegria ver nossos jovens que não estão distraídos com as coisas do mundo. Nossos jovens não vão ser persuadidos. Por quê? Porque eles estão seguindo uma direção. Não estão distraídos com as coisas que o mundo está apresentando. Eles estão preocupados com uma coisa, em não perder a bênção que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas. É isso mesmo. Nossos jovens são definidos. Estão definidos nas coisas do Senhor, estão desejosos de trabalhar, por isso o trabalho desses 2 grupos atualmente, não é? O Semente Preciosa e o Evangelho Sem Fronteiras, é um momento que o Senhor está dando destaque ao trabalho dos jovens para que o projeto de Deus se confirme na vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à nossa próxima pergunta, então. De que forma termina a obra na vida daquele que expõe o mistério do seu chamado? Nós temos aqui 2 respostas. Felipe Ricardo de Mello é um jovem de Fortaleza, Ceará, também do grupo Semente Preciosa, e da jovem Jéssica Rodrigues de Campina Grande, na Paraíba. Vamos assistir, então. É justamente como os olhos arrancados, como está em Juízes 16, 21. Profeticamente, é a perca da visão espiritual, pois não sabe mais discernir aquilo que é e o que não é do Senhor, passando a viver somente da razão e a dar ouvidos a espíritos enganadores, como vemos em 1 Timóteo 4, 1 ao 2. Mas o Espírito expressamente diz que, em tempos posteriores, alguns apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Amém. E a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta de número 6, de que forma termina a obra na vida daquele que expõe o mistério do seu chamado, podemos afirmar, observando o exemplo de Sansão, que termina sem mentalidade de obra. No momento que ele perde as tranças, ele perde todo o entendimento de obra que ele possuía. E no momento que ele perde o Espírito Santo, em que a sua força, que consistia no Espírito de Deus, não está mais nele, ele fica nas mãos dos filisteus, como está descrito no versículo 21, que diz: Então os filisteus pegaram nele. Fala de quando o homem é envolvido totalmente pelo mundo. E lhe arrancaram os olhos. É quando o homem fica sem visão espiritual, ele não consegue discernir mais o que é do Senhor e o que não é. Fizeram-no descer a Gaza, ele fica longe de Deus, ele não consegue sentir comunhão, ele fica longe da presença do Senhor. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, ele volta a ser escravo do pecado. E andava ele moendo no cárcere, ele perde o seu chamado, porque o Senhor ele chamou Sansão para ser seu nazireu, para ser nazireu de Deus, não para ser moedor num cárcere. Então, Sansão ele perde a sua função, a sua instrumentalidade. O homem, quando se afasta do Senhor, que ele expõe o mistério do seu chamado, ele perde sua instrumentalidade. Aquilo para qual ele foi chamado, que é servir ao Senhor, que é glorificar o seu nome, e não ser escravo do mundo, né? E nem servir de escravo para o mundo. E por fim, termina de forma na morte, né? Quando no versículo 30 diz:
E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matará na sua vida. A paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos os nossos jovens que têm participado tão ativamente desse trabalho, não é? Aos jovens desses dois grupos que têm realizado realmente um trabalho extraordinário de evangelização nesta última hora. Pastor Jorge Peredo, seus comentários então sobre esta pergunta. Amém, pastor. É triste, né? É ver o fim daquelas pessoas que expõem o mistério do seu chamado, né? Sansão perdeu os olhos foram arrancados. A situação daquele homem, daquela pessoa que se afasta do Senhor, aquele que expõe o mistério de seu chamado, é perder o discernimento, na verdade. Perde a visão da eternidade. Ele não sente mais alegria de estar na igreja, não sente alegria de glorificar o Senhor, não sente alegria de ouvir uma glorificação, na verdade. É aquele homem que anda em círculos. Andar em círculo é andar sem direção, não ter um rumo, na verdade, não sabe o que quer, nada agrada, na verdade. E qual é o destino final? É a morte. É o destino final daqueles que perdem a comunhão com o Senhor, é a morte. É triste, pastor, porque vemos muitos nesta última hora que se afastaram. Se afastaram e o que encontraram? Encontraram a morte espiritual. O que tem mais para ele? Nada. Perderam a alegria, perderam o discernimento e principalmente perderam a visão da eternidade. É verdade. A palavra alerta claramente: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é verdade? O Senhor nos dá oportunidade, o Senhor nos alerta, nos repreende, porque nos ama, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é dar ouvidos à voz do Espírito Santo nesta hora. É isto mesmo. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui a breve presença, mas muito importante, do nosso companheiro, pastor Jorge Peredo. O próximo bloco é destinado à pergunta para as crianças, intermediários e adolescentes e vai nos dar a alegria de ter aqui a esposa do nosso pastor, que vai participar nos comentários relativos, então, aos próximos vídeos. Meu querido, muito bom tê-lo conosco aqui, mais uma vez. Você já faz parte da equipe aqui, não é? Então, amém. Vai estar sempre conosco aqui. Muito obrigado, pastor. Eu vejo com muita alegria as nossas igrejas. Hoje estava conversando com um companheiro nosso e falou: o que a gente vai fazer? Estamos recebendo tantos visitantes em nossas igrejas que a gente não sabe o que mais vai fazer. Por quê? Porque hoje as pessoas estão sendo evangelizadas. Sim. Não é verdade? Você está mostrando um mistério. Que o mistério está sendo revelado. E quando está sendo revelado? Quando você busca o Senhor, quando você abre seu coração, quando você tem visão da eternidade, quando você depende do Senhor, quando você permite que o Senhor venha a operar na sua vida. Glória a Deus, maravilha, muito bom. Vamos terminar esse bloco então, louvando ao Senhor com um hino que as crianças cantam. Louve ao Senhor também na sua casa, porque nós estamos realmente alegres por toda esta bênção. Vamos adorar ao nosso Deus. Ser fiel até o fim.
Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvar ao nosso Deus é muito bom, não é verdade? Esse louvor que as crianças cantam também é maravilhoso, enche o nosso coração de alegria. E conforme eu havia falado no bloco anterior, estamos agora aqui com a nossa irmã Cecília, esposa do nosso companheiro Jorge Peredo, que vai trabalhar agora conosco aqui, nesse momento final, as respostas das crianças. Minha irmã, a paz do Senhor, muito bem-vinda conosco. Obrigada, pastor. A paz do Senhor. É muito bom ter sempre uma serva aqui comentando o trabalho, as irmãs que são mais dedicadas, né, ao trabalho das crianças, intermediários, adolescentes, têm experiência nisso, na lida do ensino, então para nós é muito importante. Amém? Amém. É verdade, é um trabalho muito bonito, a dedicação das servas do Senhor, na educação, de levar a mensagem do Senhor, o ensino às crianças, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, tão difícil, né, pastor, para elas. Então é uma responsabilidade, mas é uma alegria muito grande o trabalho com elas. E é uma recompensa da parte do Senhor, muito né? grande, muito grande. Glória a Jesus. Bom, meus irmãos, vamos então à pergunta destinada a crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Juízes, ainda, capítulo 16, onde estava o mistério que Sansão não poderia ter contado? Temos a resposta da criança Evelyn Leti Santos Lima, de Uberaba, Minas Gerais, a criança Lívia Scala, de Silva Jardim, Rio de Janeiro, a criança Samuel, filho de Iuna, Espírito Santo, também a intermediária Esther Lisboa Santo, de João Pessoa, da Paraíba, o intermediário Renzo Carneiro, de Barra do Piraí, a intermediária Ruth Gouveia, de Água Branca, na Paraíba, e a adolescente Camila Rodrigues, de Osasco, São Paulo. Preste bem atenção na resposta de cada uma, às vezes muito simples, muito direta, mas o que nos edifica é ver o desejo delas em participar dessa atividade. Vamos assistir. Pergunta para as crianças. Lendo Juízes, capítulo 16, onde estava o mistério que Sansão não poderia ter contado? Nas 7 tranças. Amém. Senhor Jesus. Lívia, onde estava o mistério que Sansão não poderia ter contado? Nas 7 tranças do seu cabelo. Amém. A paz do Senhor a todos. Samuel, lendo Juízes, capítulo 16, onde está o mistério que Sansão não poderia ter contado? Nos seus cabelos. Amém. A resposta da pergunta número 7 é: o mistério estava no cabelo. Podemos afirmar isso em Juízes 16, 17, que diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazira de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapada, ia-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. A paz do Senhor Jesus. O mistério que Sansão não podia revelar está em Juízes capítulo 16, versículo 17. Lento. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier esse rapado, iniciar de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Sansão não podia ter aberto o coração dele para Dalila. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou ler a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes, a pergunta de número 7, que diz assim: lendo Juízes, capítulo 16, versículo 19, onde estava o mistério que Sansão não podia ter contado? Nas suas 7 tranças que Dalila fez ele adormecer nos seus joelhos, e mandou o homem cortar suas 7 tranças, e assim perdeu toda a sua força. A parte de seus irmãos. O mistério de Sansão estava no voto de ser narizeu de Deus. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesses a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Amém a todos, a paz do Senhor Jesus.
Como eu disse, meus irmãos, recebemos uma bênção vendo esses vídeos, tão simples, tão diretos, mas enchem tanto o nosso coração de alegria de ver o desejo deles em participarem e certamente os pais recebem uma grande bênção com isso. Irmã Cecília, quais são os seus comentários então? Pastor, que maravilha, né? Hoje nós vemos, né, a palavra do Senhor se cumprir quando ela fala, né, que os mistérios são revelados, são feitos para o servo do Senhor. As crianças tão pequenas, né, e também os adolescentes, alcançando algo tão grandioso. Quando Jesus falava em parábolas, né, ele falava assim, é um mistério que eu estou trazendo para vocês, não é para o mundo. O mistério, Sansão não podia nunca ter revelado o mistério dele. Não é questão de que cortou o cabelo ou deixou de cortar o cabelo, mas ele era separado. As crianças, elas sabem que elas são separadas para o Senhor. E o mistério que está sendo revelado a elas, que foi escondido para os grandes, os sábios. E elas estão alcançando algo tão grande que o homem lá fora, o homem, o sábio, o doutor, não sabe. E elas conhecem o mistério. E a derrota de Sansão foi isso, é não alcançar que o mistério era dele, que ele era separado e que ele tinha que guardar aquilo no coração como um tesouro, né? A palavra é o tesouro que nós temos guardado no nosso coração. Aquele que não guarda esse mistério, aquele que não guarda o tesouro, ele recebe a derrota. Sansão, as crianças entenderam isso, que ele só tinha vitória na obediência. Então, as crianças sabem, os intermediários, os adolescentes, que o mundo, né, todo o tempo tentando descobrir, né, aonde vai nos alcançar, mas o nosso tesouro está guardado no nosso coração, é o mistério que o Senhor revelou para os seus. Nós somos separados, cada um de nós, né? E as nossas crianças, elas estão separadas, elas serão as vozes que clamarão no deserto. Quando nós não estivermos mais aqui, eu falo para os meus netos, eu tenho netos, e eu falo para ele, quando eu não puder falar mais, quando eu não estiver aqui, serão vocês que vão falar do Senhor. É um mistério que é revelado para os seus. Glória a Jesus. Meus irmãos, como é bom, como ficamos alegres, né, em ver as crianças trabalhando, as crianças interessadas, a escola bíblica, as classes, né? Essas participações confortam o nosso coração, porque sabemos, né, que os nossos não estão desamparados, não estão entregues a este mundo, pelo contrário, eles são cidadãos que já pertencem à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não serão confundidos. Muitas vezes nós vemos os nossos filhos no momento tão difícil, as nossas crianças, no momento tão difícil em que o mundo vive, mas nós temos a segurança de que eles estão seguros no caminho do Senhor. E o mundo não os convencerá, assim como Dalila, né, conseguiu, né, convencer Sansão de entregar o mistério. Os nossos, eles estão sendo criados no caminho do Senhor, aprendendo os mistérios, né? E eles não serão confundidos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom terminar um programa dessa forma, né? Alegres, coração transbordante, de vermos a participação de todos os nossos irmãos, uma participação que aumenta a cada dia mais. Por isso, mais uma vez reiteramos, trabalhe com a sua igreja, pastor, trabalhe a dinâmica da escola bíblica, você vai ver os frutos que você vai colher e como o Senhor vai abençoar o seu rebanho. Nós nos despedimos aqui da nossa irmã Cecília, muito obrigado pela sua presença, do seu companheiro, o pastor Jorge, também, muito bom para nós, viu, minha irmã? Amém. Obrigada. Meus queridos, daqui a pouco, então, às 19 horas, o nosso culto presencial nas nossas igrejas. Às 20 horas, o nosso culto disponibilizado pela plataforma do YouTube. Quanto ao nosso programa, se inscreva no canal para que você receba as notificações, dê aí o seu like, envie as suas contribuições, suas observações, porque esse trabalho é feito para você, para que você possa receber também aí na sua casa uma bênção. A todos, a paz do Senhor, até o próximo domingo. Amém.